Eu achava que nada mais poderia me surpreender na minha família, até o dia em que meu pai, na frente de todo mundo, me perguntou por que eu tinha ousado pagar a minha própria faculdade sem a autorização dele. E pior, que o dinheiro que eu juntei trabalhando estava reservado para comprar o carro da minha irmã mimada. Naquele almoço de domingo, algo aconteceu. Minha irmã me ameaçou, meus pais me acusaram, e, pela primeira vez, eu percebi que talvez eu tivesse sido usada a vida inteira, e que eles esperavam que eu continuasse calada. Só que naquele dia, eu não calei. Se você quer saber como uma simples decisão virou o estopim para a queda completa da minha família, fica comigo até o final. Essa história não termina como ninguém imaginou. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Desde pequena, eu aprendi a ocupar o espaço que sobrava na minha própria casa. Enquanto minha irmã, Laura, brilhava com seus dramas exagerados e pedidos impossíveis, eu era a filha que não dava trabalho. A silenciosa. A que aprendia a se virar sozinha, porque pedir qualquer coisa sempre parecia um incômodo. Meus pais nunca diziam isso abertamente, mas suas atitudes sempre confirmavam. Laura era o centro do universo, e eu orbitava ao redor dela, tentando não ser atingida pela gravidade das preferências familiares. Quando passei no vestibular para administração, achei, ingenuamente, que alguma coisa mudaria. Que talvez meus pais enxergassem o valor do meu esforço, das noites em claro estudando enquanto Laura planejava festas, viagens, roupas e histórias que sempre precisavam terminar nela. Mas o que eles disseram, no dia em que mostrei a aprovação, ecoou como um lembrete antigo. Ah, que bom, filha! Só vê direitinho essa questão de mensalidade aí, porque sua irmã ainda vai precisar de muita ajuda daqui pra frente. Eu tinha acabado de conquistar algo enorme, algo meu, e mesmo assim Laura era prioridade. Como sempre. Foi por isso que decidi juntar dinheiro em segredo. Trabalhei como atendente em uma papelaria no centro, fiz freelas de digitação, organizei planilhas para pequenos comerciantes e economizei cada centavo possível. Minha mãe dizia que isso era coisa de gente exagerada, e meu pai vivia perguntando por que eu não era mais parecida com Laura, que sabe aproveitar a vida. Eles nunca imaginaram que eu estava guardando dinheiro para um dos maiores passos da minha vida, quitar o que restava da minha faculdade. No dia em que fiz o pagamento, senti como se tivesse respirado fundo depois de anos presa debaixo d'água. Era a primeira vez que algo na minha vida dependia só de mim, sem dívida, sem humilhação, sem ouvir sermões sobre como Laura merecia mais porque era mais sensível, mais delicada, mais qualquer coisa que eu nunca seria. Mas aquela sensação de alívio durou muito pouco. No domingo seguinte, fomos almoçar na casa da minha avó. Era para ser um encontro tranquilo, como sempre, frango assado, arroz soltinho, salada de maionese que apenas ela conseguia fazer igual. Eu já estava na mesa quando meu pai chegou com o celular na mão, o rosto vermelho, andando rápido como quem carregava um anúncio de tragédia. Mariana, você pode me explicar isso aqui? Ele perguntou, levantando o comprovante que eu havia enviado horas antes. Por que você pagou a faculdade sem a minha autorização? Senti meu estômago afundar. Minha mãe parou de cortar o pão. Minha avó congelou com o pano de prato na mão. E Laura, sentada ao lado dele, sorriu daquele jeito que só significa confusão. Pai, eu juntei dinheiro. Eu quis tirar isso da frente. Ele bateu o papel na mesa. Esse dinheiro era para comprarmos o carro da sua irmã. Antes que eu pudesse responder, Laura cruzou os braços e inclinou o queixo, como se estivesse em um palco, pois agora você vai ter que fazer um empréstimo no banco para comprar meu carro. Ou então, você vai se arrepender. O silêncio que invadiu a mesa foi tão denso que quase engoli junto com a saliva difícil de descer. Minha avó tentou mudar de assunto, mas meu pai soltou mais uma enxurrada de acusações: irresponsável, ingrata, egoísta. Minha mãe balançou a cabeça o tempo todo, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável ao pagar a minha própria educação. Naquele momento, algo dentro de mim não quebrou, se encaixou.
Como se, pela primeira vez, eu enxergasse a verdade inteira. Eles não estavam irritados porque eu agi sem falar com eles. Estavam irritados porque, finalmente, eu fiz algo que não lhes beneficiava. E foi ali, naquele almoço abafado de domingo, que começou o fim da família que eu conhecia. Eles só não sabiam disso ainda. Quando voltamos do almoço na casa da minha avó, a tensão parecia ter entrado no carro antes de todos nós. Meu pai dirigia como se estivesse perseguindo alguém, acelerando e freando bruscamente, enquanto minha mãe olhava pela janela fingindo que o mundo lá fora era mais interessante do que a vergonha que eles chamavam de família. Laura mexia no celular, provavelmente contando para as amigas a rebeldia da irmã problemática que se atreveu a pagar sua própria faculdade sem pedir bênção divina. Eu desci do carro assim que chegamos em casa. Queria ir direto para o meu quarto, me esconder por algumas horas, colocar minha cabeça no lugar. Mas meu pai me chamou. Entra aqui na sala que a gente vai conversar, ele disse, com aquela voz que não permite desobediência, como se eu tivesse 10 anos e não 22. Respirei fundo e me sentei no sofá. Laura se jogou ao meu lado, exageradamente confortável, como se estivesse prestes a assistir a um espetáculo que só ela aguardava com prazer. Vamos ser claros, meu pai começou, cruzando os braços. Eu e sua mãe fazemos de tudo por vocês. E você decide agir pelas nossas costas? Pai, eu só usei o dinheiro que eu mesma juntei, respondi, tentando manter o tom neutro. Eu não devo mais nada para a faculdade. Isso era algo importante para mim. Importante para você, ele repetiu, com desprezo. Mas não para a família. Minha mãe concordou, você sabe que sua irmã precisa de um carro. A faculdade dela é longe. E você ocupa transporte público como se isso fosse suficiente para todo mundo. Laura ergueu o rosto, cortando minha tentativa de resposta, e agora você vai ter que resolver isso. Eu quero um carro até o fim do semestre. Não vou ficar dependendo de ônibus igual você. A frieza dela me atingiu mais forte que a raiva do meu pai. Não porque eu esperava empatia, que eu já havia desistido disso há muito tempo, mas porque ela falava como se fosse natural me ameaçar, como se eu tivesse obrigação de trabalhar e endividar minha vida só para que ela continuasse vivendo como princesa. Não vou fazer empréstimo nenhum, eu disse, finalmente levantando o olhar. O silêncio caiu sobre a sala como um trovão invertido, sem barulho, mas devastador. Meu pai se inclinou para a frente. Mariana, vou te dizer uma coisa para o seu próprio bem, você está criando um problema desnecessário. Esse dinheiro era da família. Você não tinha direito de usar tudo para você. Era o dinheiro que eu ganhei, e eu repeti. Eu nunca pedi nada. Nunca pedi carro, nunca pedi ajuda de vocês. Só queria terminar a faculdade. Você não entende, minha mãe rebateu. Laura sempre foi mais sensível. Ela merece essa ajuda. A palavra merece ricocheteou dentro de mim. Quantas vezes eu já tinha ouvido aquilo? Quantas vezes eu tinha engolido, aceitado, e continuado? Dessa vez, algo em mim se recusou. Eu não vou pagar carro nenhum, falei, com a voz mais firme do que eu imaginava ser capaz. Laura bufou. Então você vai se arrepender, ela disse, com um sorriso pequeno, torto, perigoso. Naquela noite, trancada no meu quarto, percebi que aquilo não era apenas sobre um carro. Era sobre hierarquia, controle, poder. Eles estavam acostumados a me ver como a filha secundária, a que aceita tudo, a que se curva. E pela primeira vez, eu tinha quebrado o roteiro. Peguei meu laptop, abri meu e-mail e comecei a revisar documentos antigos, notas fiscais, transferências. Percebi que, assim como na minha infância, eu estava sempre me virando sozinha. Mas agora, adulta, eu tinha algo que antes não tinha, consciência. E a consciência trazia uma verdade incômoda, porém necessária. Aquela casa não era um lar. Era uma estrutura que eu sustentava emocionalmente enquanto eles drenavam minhas forças. E quando finalmente fiz algo por mim, eles se revoltaram. Deitei na cama, exausta, mas desperta. Pela primeira vez, eu não senti medo da reação deles. Senti apenas um prenúncio de algo que eu nunca havia experimentado, liberdade em construção.
Eu só não imaginava que, nos dias seguintes, minha família faria de tudo para tentar me esmagar, e isso seria o começo do preço que eles pagariam. Nos dias que se seguiram ao almoço desastroso na casa da minha avó, a tensão dentro de casa deixou de ser algo silencioso e se tornou declarada. Cada passo que eu dava parecia provocar olhares tortos, cochichos abafados e portas fechadas com força. Laura desfilava pela casa como se fosse dona de tudo, e, de certa forma, era. Meus pais estavam sempre ao redor dela, perguntando se precisava de algo, oferecendo dinheiro, oferecendo o carro que ainda não existia como se já estivesse estacionado na garagem. Eu, por outro lado, parecia ter me tornado uma presença incômoda, quase uma intrusa. A cada manhã, minha mãe fazia questão de repetir: "Você trouxe esse caos para dentro da nossa casa, Mariana." Não precisava ter feito isso sem falar com a gente. Como se pagar a minha própria faculdade fosse um ataque pessoal. Meu pai, por sua vez, estava cada vez mais irritadiço. Eu escutava discussões atrás da porta do quarto deles durante a noite. Era sempre sobre dinheiro. Ela devia ter deixado comigo. Ele dizia, exaltado. Eu teria investido direito. Agora, como é que vamos comprar o carro da Laura? Minha mãe sempre respondia: "Você tem que controlar essa menina. Ela está passando dos limites." E assim, eu deixei de ser filha para virar problema. Na quinta-feira daquela semana, algo mudou. Eu estava na cozinha preparando um café antes de sair para a faculdade quando meu pai entrou apressado, vestido como se fosse resolver um grande negócio. "Mariana, a gente precisa conversar", ele disse, sem sequer me olhar diretamente. "Sobre o quê?" Perguntei, já sabendo a resposta. "O carro da sua irmã", e ele respondeu, seco. "Fui ver alguns financiamentos. Os juros estão altos, mas se você assinar junto comigo, conseguimos um valor melhor." Eu ri. Não de humor, mas de incredulidade. "Pai, eu já disse que não vou fazer empréstimo nenhum." Ele finalmente me olhou. O olhar não era de decepção, nem de preocupação. Era de fúria contida. "Você mora aqui. Você come aqui. Você usa a energia que eu pago. É sua obrigação ajudar sua família. Não é opcional." "Meu dinheiro não é de vocês", respondi. "Nunca foi. Eu nunca pedi nada. Vocês que decidiram que Laura merece tudo. Pois agora vocês que deem um jeito." Ele bateu a mão na mesa com tanta força que a xícara tremeu. "Não fale assim comigo. Eu sou seu pai. Você devia me respeitar." Eu respirei fundo. O medo que eu costumava sentir parecia ter evaporado. Respeito não é sinônimo de obediência cega. E eu não vou pagar carro de ninguém. Laura surgiu na porta da cozinha, encostada no batente como quem observa um teatro. "Meu Deus, Mariana, que vergonha", ela disse. "Você sempre estraga tudo. Era só assinar, ninguém ia morrer." "Mas não, você tem que fazer drama. Tem que se sentir especial." Ela mexia no esmalte enquanto falava, completamente alheia à gravidade da situação. Minha mãe logo apareceu atrás dela, cruzando os braços. "Escuta o que sua irmã está dizendo", minha mãe afirmou. "Você está sendo egoísta. A Laura sempre te apoiou." "Apoio?" Laura nunca me apoiou em nada. No máximo, ignorou minha existência. "Eu não vou assinar nada", repeti, mais firme do que antes. Meu pai inspirou fundo, forçando a calma. "Se você não assinar hoje, Mariana, nós vamos ter que tomar outras providências. Você está nos prejudicando." Ou seja, eu retruquei, "Vocês querem me punir por eu ter feito algo por mim mesma." Laura rolou os olhos. "Ninguém liga para sua faculdade, Mariana. De verdade. Cresça." Foi naquele instante que percebi algo que mudaria completamente os rumos da minha vida. Eles realmente acreditavam que tinham direitos sobre tudo que eu conquistava. Eu não era filha, era recurso. Uma máquina silenciosa que trabalhou, juntou dinheiro e deveria continuar servindo ao propósito que eles definiram. Só que eu não estava mais disposta a ser isso.
Naquela noite, decidi sair para esfriar a cabeça. Fui até a praça perto de casa, sentei-me no banco embaixo de uma árvore enorme e respirei o ar fresco. Minha mente pulsava com as palavras deles. Minha mãe dizendo que eu trouxe caos. Meu pai falando de obrigação. Laura exigindo sem vergonha alguma. Ali, no silêncio daquela praça mal iluminada, eu entendi algo que até então eu tentava evitar. Se eu quisesse realmente mudar minha vida, eu teria que romper com eles, talvez para sempre. Mas antes disso, eu precisava me proteger. Peguei o celular e comecei a revisar os extratos da minha conta bancária. Havia pequenos saques que eu não lembrava de ter feito. Transferências que não faziam sentido. Decidi que, no dia seguinte, iria ao banco falar pessoalmente com o gerente. Algo dentro de mim dizia que aquele buraco era mais fundo do que eu imaginava. Voltei para casa com o coração acelerado, mas com algo novo dentro de mim, determinação. Mal sabia eu que, enquanto me afastava deles, a corda apertava ainda mais do outro lado, e que o preço que eles pagariam pelas escolhas deles estava prestes a começar. Acordei antes do sol no dia seguinte, não por vontade, mas porque a ansiedade não me deixava dormir. A casa estava silenciosa, e por um instante, eu quase acreditei que poderia atravessar a manhã inteira sem ser provocada. Quase. Quando cheguei à cozinha, minha mãe estava servindo café para Laura, que estava vestida como se fosse para uma festa às 7 da manhã. Olha quem apareceu, Laura murmurou, mexendo no celular sem levantar o rosto. A protagonista do caos da semana. Ignorei. Ou tentei. Peguei uma garrafa de água e me preparei para sair. Vai para onde tão cedo? Minha mãe perguntou, desconfiada. Resolver umas coisas no banco, respondi. Ela arqueou a sobrancelha. No banco? Com o quê, Mariana? Você não tem nada lá que precise resolver. A gente controla tudo. A frase me atingiu como uma pancada. A gente controla tudo. Ela sequer percebeu o que havia revelado. Justamente por isso eu vou lá, respondi, seca. Para saber exatamente o que vocês têm controlado. Laura finalmente levantou o rosto, sorrindo com sarcasmo. Ai, meu Deus, você vai mesmo fazer drama por causa de um carro? É por causa de tudo, eu disse. De tudo que vocês ignoram, exigem e tiram como se fosse direito. Não fale assim com a sua mãe, Laura rebateu. A ingratidão te deixa feia. Eu já não me abalava mais. A verdade é que, quando alguém te diminui a vida inteira, o impacto das críticas um dia perde o efeito. E naquele momento, estava morto. Saí sem me despedir. No banco, o cheiro de café queimado e ar-condicionado velho me recebeu antes mesmo do gerente. Priscila, a gerente que sempre me tratou bem, me chamou assim que expliquei que precisava revisar a movimentação da minha conta. Claro, Mariana. Vamos ver isso com calma, ela disse, abrindo a tela do computador. E foi ali que a segunda revelação aconteceu. Aqui, Priscila apontou para a tela. Foram feitas 3 transferências da sua conta para outra conta cadastrada como gastos familiares. Meu coração pipocou. Transferências? Quando? Perguntei, aproximando o rosto. No último mês, ela respondeu. E foram autorizadas pelo aplicativo no seu celular. No meu celular não, respondi imediatamente. Eu nunca fiz isso. Priscila franziu o senho. Mariana, olha, eu não queria falar nada, mas isso já aconteceu com outros clientes. Às vezes, alguém pega o celular desbloqueado e faz uma transferência rápida. Não precisa de senha, só biometria. Minha respiração travou. Biometria. Meus pais sempre pediam meu celular vir emprestado para ver notificação, foto, mensagem. Sempre tinha uma desculpa. Você quer abrir contestação? Priscila perguntou. Quero, respondi. E quero alterar todas as permissões de acesso. Senha, biometria, tudo. Ela acenou com a cabeça e começou a digitar. E mais uma coisa, Mariana, ela disse, olhando para mim por cima dos óculos.
Você precisa rever quem coloca a mão no seu telefone. Isso aqui pode virar um rombo maior no futuro. Saí do banco com uma mistura de alívio e raiva. Alívio por estar, finalmente, enxergando o tamanho da manipulação. Raiva porque eu havia sido roubada dentro da própria casa, sem que ninguém visse problema nisso. Quando cheguei em casa, encontrei meu pai na sala conversando animadamente ao telefone sobre garantir o carro da Laura até o mês que vem. Ele desligou assim que me viu. Onde você estava? Ele perguntou. No banco, respondi, largando a chave em cima do móvel. No banco pra quê? Pra revisar minha conta, respondi, olhando direto pra ele. E descobri as transferências que você fez usando o meu celular. Ele arregalou os olhos, mas não de culpa, de afronta. Eu não fiz nada escondido, ele afirmou, erguendo o queixo. Foi para a família. Você nem usa esse dinheiro. Eu só organizei melhor. Você roubou meu dinheiro, finalizei. Não fale assim. Minha mãe apareceu, vinda do corredor. Você está passando dos limites. Somos seus pais. Temos direito de decidir o que é melhor para você. Laura entrou logo atrás dela, com aquele sorriso irritante de vitória. E o melhor para você é comprar meu carro, ela disse. Eu não vou ficar sendo punida pelos teus dramas emocionais. Desabei na cadeira. Não por fraqueza, mas pela certeza que finalmente se formava, eles realmente acreditavam que eram donos de mim. E por isso achavam justo decidir o destino do meu trabalho, do meu dinheiro, da minha vida. A partir daquele instante, eu entendi que discutir era inútil. Que explicar era um esforço desperdiçado. Que eu estava tentando ensinar empatia a quem só enxergava privilégio. A partir de hoje, eu disse, levantando, nenhum de vocês toca mais no meu celular. Nem na minha conta. Nem na minha vida. Meu pai riu com deboche. E como você acha que vai conseguir viver assim? Você mora aqui. Não por muito tempo, respondi. O silêncio que se instalou não foi de surpresa, mas de desdém. Eles não acreditaram. Não acharam que eu seria capaz. Mas eu já sabia. A partir daquele momento, eu estava construindo minha saída. E quando eu saísse, a conta deles, de emocional, financeira e moral, finalmente chegaria. Depois do confronto direto na sala, a casa se transformou em um campo minado. Qualquer movimento meu, por menor que fosse, parecia acioná-los. Minha mãe andava pela casa batendo portas, suspirando alto, fazendo comentários indiretos o tempo inteiro. Meu pai ficava mais horas fora, e quando voltava, me lançava olhares que misturavam ameaça e desprezo. Já Laura, essa fazia questão de desfilar pela casa como se fosse a rainha ultrajada de um reino que eu ousara perturbar. Mas, apesar do clima sufocante, eu tinha um objetivo claro: sair dali. Passei os dias seguintes pesquisando repúblicas, kitnetes, vagas em pensões. Nada dentro do meu orçamento. Meu salário como estagiária na área administrativa mal cobria minha passagem e alimentação. Ainda assim, eu me recusava a pedir ajuda, especialmente àquelas pessoas. Se tinha aprendido algo naquele tumulto, era que aceitar qualquer ajuda deles vinha sempre com uma coleira invisível. Foi numa sexta-feira à tarde que a situação deslizou de desconfortável para perigosa. Eu estava no meu quarto, organizando pastas, digitalizando documentos e separando o pouco que poderia levar quando Laura entrou sem bater. Apenas empurrou a porta e se apoiou no batente com o mesmo sorriso insolente de sempre. Preciso falar com você, ela disse, cruzando os braços. Papai me contou que você foi ao banco reclamar das transferências. Qual é o seu problema? Meu problema? Retruquei. Meu problema é vocês roubarem meu dinheiro e agirem como se fosse normal. Ela revirou os olhos de um jeito quase teatral. Ai, Mariana, isso é tão ridículo. Você sabe que esse dinheiro ia para a família. Nada disso seria um problema se você simplesmente tivesse deixado eles cuidarem. Mas não, você tem que ser essa pessoa difícil. E agora está fazendo todo mundo passar vergonha. Eu só fui checar as minhas próprias contas.
Pois deveria ter checado antes de pagar aquela droga de faculdade, que ela rebateu. Você estragou tudo. Havia algo na voz dela, naquela segurança arrogante, que me fez sentir que aquilo ainda ia piorar. Vou te avisar uma última vez, ela disse, aproximando-se. Você vai fazer um empréstimo. Vai assinar os papéis do papai. É o mínimo depois do caos que você criou. Não, respondi. Ela me encarou como se eu tivesse cuspido um insulto imperdoável. Então se prepare, porque você não perde por esperar. Assim que saiu, bati a porta e tranquei. Meus dedos tremiam. A ameaça dela não parecia apenas chantagem emocional. Era mais sombria que isso. E eu tinha razão. No dia seguinte, pela manhã, acordei com a sensação de que algo estava errado. Muito errado. Escutei barulho na sala, passos apressados, gente falando alto. Me levantei rapidamente e abri a porta do quarto. Minha mãe estava com o telefone na mão, andando em círculos. Meu pai falava com duas pessoas na porta. E Laura estava chorando, mas o choro não parecia real. Essas lágrimas eram um espetáculo, cuidadosamente derramado para o público certo. O que está acontecendo? Perguntei, me aproximando. Meu pai virou para mim com um olhar inflamado. Sua irmã foi furtada, disse ele. O dinheiro que estávamos guardando para o carro sumiu da conta. Senti meu estômago virar. Como assim sumiu? Não se faça de inocente, Laura choramingou. Foi você. Só pode ter sido você. A acusação caiu sobre mim como um tiro. Eu nem precisava perguntar de que conta estavam falando, da tal gastos familiares, a mesma que eu já havia contestado no banco. E ali, diante da cena toda, percebi exatamente o que estava acontecendo. Eles tinham me perdido como fonte de dinheiro. E estavam desesperadamente tentando construir uma narrativa para me transformar na vilã. Eu não peguei nada, falei, firme. Mentira. Minha mãe gritou. Depois daquela palhaçada no banco, você fez isso por vingança. Priscila, a gerente, bloqueou todas as permissões, lhe expliquei, tentando manter a calma. Eu não consigo transferir nada sem senha. Vocês sabem disso. Mas não adiantava. Eles não queriam ouvir. Eles queriam um culpado. E como sempre, era mais conveniente que fosse eu. Meu pai deu um passo em minha direção. Já que você gosta tanto de banco, vamos resolver isso no banco. Agora. Você vem comigo. Eu ri, não de humor, mas de incredulidade. Eu não vou a lugar nenhum com você. A tensão explodiu. Minha mãe soltou um grito, Laura dramatizou ainda mais o choro, e meu pai avançou 2 passos como se fosse me agarrar. Eu recuei automaticamente, mas antes que ele pudesse se aproximar mais, meu celular vibrou no bolso. Uma notificação do banco. Abri rapidamente. Contestação de transferência concluída. Valores estornados. Meu coração disparou. Isso explicava o furto teatralizado. O banco apenas devolveu para minha conta o que tinham tirado antes usando o meu celular. E eles sabiam disso. Só não aceitaram. O dinheiro voltou para mim porque foi retirado sem minha autorização. Expliquei, levantando o celular. O que vocês estão chamando de furto é o estorno das transferências indevidas. Laura arregalou os olhos. Meu pai ficou vermelho. Minha mãe ficou pálida. Você vai devolver esse dinheiro, meu pai rosnou. Não, respondi. Esse dinheiro nunca deveria ter saído da minha conta. Laura deu um passo à frente. Você destruiu a família inteira por causa de dinheiro, Mariana. Você é um monstro. Eu a encarei. Não. Eu só parei de ser o recurso de vocês. E naquele momento, percebi que a ponte entre nós havia queimado. Não por minha causa. Mas pelas escolhas deles. O que eu não imaginava era que, nos próximos dias, essa ruptura silenciosa se transformaria na revanche mais inesperada e definitiva.
Depois do surto coletivo pela acusação de furto, que na verdade era o estorno do banco, que eu percebi que aquela casa havia deixado de ser apenas hostil. Agora era perigosa. Não fisicamente, mas emocionalmente. Eles estavam dispostos a distorcer qualquer fato, virar qualquer narrativa e sacrificar qualquer vínculo só para manter o poder que acreditavam ter sobre mim. Naquela noite, travei a porta do meu quarto. Não porque tivesse medo de algo físico, mas porque precisava, pela primeira vez na vida, de um limite palpável entre eu e eles. A madeira fina da porta se tornou um símbolo: daqui pra dentro, sou apenas eu. E daqui pra fora, é o caos que não me pertence mais. Passei horas acordada, planejando. Eu precisava sair. Precisava defender minha paz. Precisava construir minha vida longe daquela família que só sabia exigir, culpar e sugar. E, pela primeira vez, eu sabia exatamente por onde começar. Na manhã seguinte, acordei mais decidida do que nunca. Arrumei minhas coisas em silêncio, coloquei minha roupa mais simples e saí antes que qualquer um percebesse. Minha primeira parada foi na empresa onde eu fazia estágio. Conversei com a supervisora, expliquei minha situação com o máximo de calma possível. Ela ouviu tudo com olhos atentos. Mariana, você é uma das estagiárias mais dedicadas que já passou por aqui, ela disse. Se a sua dificuldade é moradia, posso ver algo com o pessoal da contabilidade. Eles têm um quarto disponível nos fundos do prédio. Pequeno, simples, mas é seu, se quiser. Eu não esperava isso. Achei que, no máximo, receberia conselhos. Nunca imaginei que alguém me ofereceria abrigo, especialmente alguém que não tinha nenhuma obrigação comigo. Eu aceito, respondi, sem conseguir esconder o tremor na voz. E assim, em uma única manhã, minha vida deu mais passo do que havia dado em anos. Na hora do almoço, voltei para casa apenas para pegar o resto das minhas coisas. Sabia que não seria fácil. Sabia que seria uma guerra. Mas eu estava pronta. Quando entrei, Laura estava na sala, reclinada no sofá, vendo vídeos no celular. Ela me olhou de cima a baixo, sem me cerrando os olhos. Onde você estava desde cedo? Perguntou, desconfiada. Resolvi minha vida, respondi. Ela riu. Ah, claro, porque você é a rebelde agora. Não adianta, Mariana. Uma hora você vai perceber que precisa da gente. Nunca precisei. Só não sabia disso. Ela prontamente se levantou. Então você está mesmo levando esse teatrinho até o fim? Sim. Ela abriu a boca para retrucar, mas minha mãe apareceu atrás, quase tropeçando na própria pressa. Mariana. Nós precisamos resolver essa situação do dinheiro. Seu pai está uma fera. Você não pode ir embora assim. Eu encarei as duas, sem piscar. Eu estou indo, sim. E vocês não podem me impedir. Nesse momento, meu pai saiu do quarto, ainda com a camisa aberta, como se tivesse sido acordado por uma explosão. Vai pra onde? Você nem tem pra onde ir. Ele gritou. Não seja idiota, Mariana. Você acha que consegue viver sozinha? Já estou vivendo, respondi. E, ao contrário daqui, lá não vão roubar meu dinheiro nem exigir que eu financie caprichos dos outros. Laura bufou alto. Ninguém aqui te roubou. Você faz drama por tudo. Então por que vocês criaram um escândalo quando o banco apenas devolveu o que era meu? Perguntei. Porque ficaram sem acesso ao que acreditavam ser de vocês. Só isso. Meu pai deu um passo à frente, apontando o dedo para mim, seu gesto favorito quando queria intimidar. Mariana, se você cruzar essa porta, não volte mais. A frase, dita em tom de ameaça, caiu sobre mim como libertação. Eu não apenas podia ir, eu devia. Então tá, respondi. Adeus. Peguei minha mochila, minha mala e a caixa com meus documentos. Passei pela sala, pela cozinha, pela porta de entrada. E por um instante, virei apenas para ver se havia alguma reação mínima. Algum resquício de arrependimento. Algum lampejo de amor.
Nada. Laura apenas cruzou os braços, irritada por não ter vencido a discussão. Minha mãe chorava sem lágrimas, daquele jeito teatral que sempre usou para manipular qualquer situação. Meu pai me encarava como se eu fosse um investimento que deu errado. E assim, atravessei a porta pela última vez. Os primeiros dias no quartinho nos fundos da empresa foram estranhos. Era pequeno, abafado, com um ventilador barulhento e paredes manchadas. Mas era meu. Ninguém entrava sem bater. Ninguém mexia no meu celular. Ninguém pegava meu dinheiro. Era o lugar mais simples onde já morei, e o mais livre. Aos poucos, as coisas começaram a se ajeitar. Meus colegas de estágio começaram a notar minha dedicação e me ofereceram ajuda com trabalhos extras pagos. Comecei a ganhar um pouco mais. O dono da papelaria onde eu trabalhava como freelancer me chamou para organizar as planilhas financeiras. E, pela primeira vez, senti que minha vida estava andando, mesmo que a passos curtos. Enquanto isso, o caos do outro lado crescia. Meu telefone tocou dezenas de vezes no primeiro mês. Mensagens longas, cheias de acusações, ameaças veladas, manipulações emocionais. Ignorei todas. Laura enviou áudios chorando pelo carro que nunca comprou. Minha mãe dizia que eu estava destruindo a família. Meu pai dizia que eu era um desperdício. Bloqueei todos. O silêncio, então, finalmente chegou. E nele, descobri algo valioso. Paz não é ausência de barulho, é ausência de guerra. Meses se passaram. Eu avancei na faculdade. Consegui aumentar meu número de horas de estágio. Ganhei meu próprio salário fixo. Comprei minhas próprias coisas. Paguei minhas contas. E, mais importante, reconstruí minha autoestima, que eles passaram anos tentando desmontar. Um dia, Laura postou fotos novas com legendas indiretas sobre traições da família. Minha mãe publicou textos religiosos sobre filhos que abandonam os pais. Meu pai comentou em fotos de primos dizendo que certas pessoas nunca valorizam o que têm. Eles ainda tentavam contar a versão deles da história para o mundo. Mas a verdade? A verdade estava comigo. Nas minhas contas honestas, no meu trabalho, nos meus dias tranquilos, no meu futuro construído com esforço e não com exploração. Nunca mais voltei. Nunca mais procurei. Nunca mais precisei. E esse foi o maior preço que eles pagaram, perder a única pessoa que nunca pediu nada, e que mesmo assim sempre foi a mais usada. Eu, finalmente, tinha saído do palco da família deles. E, pela primeira vez na vida, era protagonista da minha. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se você gosta de histórias fortes como essa, já aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Aqui sempre tem conteúdo novo cheio de emoção e reflexões reais da vida. E eu quero muito saber a sua opinião. Você faria o mesmo que a filha fez? Você teria coragem de romper completamente depois de tantas injustiças, ou agiria de outra forma? Comenta aqui embaixo, porque eu adoro ler o que vocês pensam. Ah, e me conta também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Assim eu posso passar nos comentários e deixar um coração especial para você. E claro, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma história como essa pode abrir olhos, fortalecer alguém ou até encorajar uma decisão importante. Muito obrigada por acompanhar até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.